Então, pessoal, como eu tinha comentado com vocês, essa é a videoaula que eu vou explicar na associação de resistores em série e em paralelo, tá? Como eu tô gravando aqui num ambiente diferente, pode ser que a gente tenha algum barulho, mas eu acredito que não vai impedir na gravação do meu áudio, tá bom? Então, primeiro, a associação de resistores em série é aquele tipo de associação onde os resistores estão na sequência. Então, um na sequência do outro, tá bom? Ó, como exemplo, o modelinho que a gente tinha feito já nos exercícios, ok? Onde eu tenho o resistor R1 e R2 no mesmo caminho. Traduzindo para a gente, a corrente elétrica que sai da fonte, ela só tem um caminho possível. Então, a gente pode afirmar o seguinte, ó, que a corrente elétrica total aqui é a mesma que passa nesse resistor 2 e a mesma que passa nesse resistor 1, porque a corrente, importante característica da associação em série, o I, ele tem um único caminho. Bem, é claro que se eu tenho uma fonte, eu tenho um valor de U, né? Que a gente chama de tensão da fonte. Esse U total, na associação em série, ele se divide. Dá pra gente pensar que parte alimenta esse resistor e parte alimenta esse. Pra gente entender, então eu vou botar assim, ó, aqui o U, pra gente deixar anotadinho. O U se divide. Professora, se divide igual? Não, não se divide igual, né? Então, ele vai um pouco para cada resistor, porque isso depende também do valor da resistência de cada resistor, né? Tá ok? Mas a gente pode calcular como é que é o U de cada resistor. Tá joia? Bem, e o R total, o que a gente chama de R equivalente na associação em série? Ele é a soma direta dos valores de resistência dos resistores que eu tiver disponível. Aqui eu estou fazendo um exemplo com 2, mas pode ter 3, 4, quantos eu tiver, né? Então, para a gente utilizar como exemplo, vamos admitir o seguinte, que o resistor R1 tenha 15 ohms, que eu acho que foi o do exercício, e o resistor R2 de 10. E que o U da fonte, aqui só para nível da gente fazer esse exemplo, seja 50 volts. Então, a gente pode pensar no seguinte, olha, a resistência equivalente ao total desse circuito é facinho a gente calcular, porque é a soma direta, então é 15 mais 10, que é 25 ohms. Então, veja, essa resistência aqui, a total, é maior do que cada um dos valores de R separadamente, né? Porque a gente faz uma soma direta. Então, isso é a resistência que a gente chama de equivalente ao total. Bem, se eu pensar agora nesse I total que sai daqui, só relembrando, na lei de Ohm diz o seguinte, que R é igual a U sobre I. Então, se eu precisar calcular o I vai ser o U dividido por R. Então, se eu estou pensando no I total, eu estou pensando no U total e no R total, que a gente chama de equivalente. Então, seria, nesse exemplo, 50 dividido por 25, 2 amperes. 2 amperes é o I que sai da fonte. Bem, como isso daqui é uma associação em série, a gente pode dizer o seguinte, ó, que o I que sai da fonte, que é o total, é igual ao I que passa em 1, que é igual ao I que passa em 2, porque isso daqui é uma associação em série. Bem, então já sabemos o R e o I. Professor, e agora o U? Bem, olhando de novo aqui a lei de Ohm, diz o seguinte, ó, se eu isolar o U, fica R vezes I. Então, se eu pensar no U do resistor 1, vai ser o R1 vezes o I dele, que eu vou chamar de 1. O R1 dele é 15 e o I a gente sabe que é tudo igual, então é 2. Então, 15 vezes 2, 30 volts é o que é consumido por esse R1. Gente, ó, se eu tenho 50 fornecido pela fonte, se ele usa 30, só pode sobrar 20 para esse. Então, vamos conferir. Eu sei que ele tem que dar 20. O U2 vai ser igual ao R2 vezes o I2. Então, seria 10 vezes 2, porque o I não muda, então 20. Vejam, a soma dos dois fechou o total, que é 50, então certinho o nosso circuito.
tá bom? Então, esse é um exemplo bem simplesinho de associação em série. Aqui as características que a gente tem que lembrar dele, né? Importante, na associação em série, se eu romper qualquer lugar do circuito, todo o circuito desarma, todo o circuito abre, então nada funciona. Se isso aqui fosse dois chuveiros diferentes, se um chuveiro queimasse, logo o outro não funcionaria. Tá joia? Agora explicando um pouquinho as características da associação em paralelo. Bem, na associação em paralelo, a gente tem o seguinte, ó. Fazendo mais ou menos o exemplo que a gente trabalhou, eu tenho um resistor e num caminho diferente eu tenho outro resistor, ambos ligados a uma fonte. Então, a gente pode perceber o seguinte, ó. Ligado na fonte, eu posso botar aqui R2 e R1 e dizer que o I total que sai aqui da fonte, quando chega nesse ponto, ele tem que se dividir. Parte ele vai aqui para o I2 e parte ele passa aqui no 1. Então, o I se divide. Veja, então, se a gente fosse anotar as mesmas características, a gente colocaria aqui, ó, que o I tem mais de um caminho. Então, sempre que o I tiver mais de um caminho, é porque a associação é em paralelo. Professora, e o U se divide também igual se divide aqui na resistência em série? Não. Quando eu tenho paralelo, o U, ele se conserva. Vou botar aqui, ó. Ou seja, traduzindo pra gente, o U total da fonte, ele alimenta separadamente o 1 e alimenta separadamente o 2. Dá pra gente dizer o seguinte, olha, se isso aqui, exemplo, fosse 60 volts, esses 60 volts alimentam o R1 e esses mesmos 60 alimentam o R2. A gente diz que ele se conserva ou ele é constante, ele não muda, né, para os resistores. A joia, professor, e o R equivalente? Bem, o R equivalente ele é calculado por essa equação. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais quantos eu tivesse aqui, certo? Usando esse aqui como exemplo, vamos supor que aqui fosse 15 ohms e aqui fosse os 10, que a gente viu no exercício. Se eu fosse pensar nesse exercício, calculando para ele, ficaria assim, ó. 1 sobre R equivalente seria 1 sobre 15 mais 1 sobre 10, o R equivalente ou total do circuito. 15 e 10, gente, fazendo aqui no cantinho, eu teria que tirar o mínimo, tá? Tirar o mínimo de 15 e 10. Dá por 2 e dá 5 e dá 15. Dá por 3 e dá 5 e dá 5. Dá por 5 e dá 1. Então, o mínimo, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Fazendo aqui o mínimo, seria assim, ó. 30 dividido por 15, 2, 2 vezes 1, 2, mais 30 dividido por 10, 3, 3 vezes 1, 3. Continuando a continha. Ficaria 1 sobre R equivalente é igual a 2 mais 3, 5 sobre 30. Importante, como o R equivalente está embaixo, eu posso multiplicar isso aqui em X. Ficaria assim, ó. 5R equivalente é igual a 30 vezes 1, 30. Daqui a gente tira que o R equivalente vai ser igual a 30 dividido por 5. Traduzindo, o R equivalente desse circuito seria 6 ohms. Percebam, 6 ohms é menor, setinha para baixo ficou meio ruim aqui, do que cada um dos valores separados. Traduzindo para a gente, quando a gente precisa de uma resistência alta, a gente pode associar em série, porque o R total ou equivalente fica bem grande. Quando a gente quer diminuir a resistência do circuito, a gente pode associar em paralelo, porque o R total equivalente acaba sendo menor do que os valores que eu associei, tá? E continuando, bem, o I total seria o U total sobre o R equivalente. No caso do paralelo, então seria assim, ó, esse aqui é U, só reforçando. Seria 60 dividido pelo total, que é 6. Então, o I total é 10 amperes, o I que sai daqui é 10. Se eu sei que vai se dividir, não necessariamente o mesmo valor, eu sei que a soma desses dois tem que dar 10. Então, eu vou dar uma conferida, ó. O I1, então, vai ser o U1 dividido por R1. O U1 é o mesmo
que o total. Então, seria 60 dividido por R1, que é 15. 60 dividido por 15 dá 4. Então, eu sei que nesse aqui passam 4. Gente, se sai 10 e aqui passa 4, eu sei que tem que ter sobrado os outros 6 para passar aqui, para fechar o 10 que saiu da fonte. Conferindo, o I2 vai ser o 2 sobre R2, que seria o 2 é 60, porque não muda, o R2 é 10, que seria 6 amperes. Só conferindo, isso daqui dá os 10 que a gente viu anteriormente. Então, fechou direitinho. E só reforçando, o U total é o mesmo que alimenta cada um dos resistores. Joia? Importante a gente lembrar, sempre que a corrente se dividir, paralelo. Sempre que só tiver um caminho, é série. O que é associação mista? É a mistura dos dois tipos de associação em um único circuito. Então, a gente vai ter que resolver horas o paralelo, horas a série, dependendo de como a corrente se comporta. Ok, galera? Em seguida, eu posso gravar um vídeo aí para vocês da resolução de uma ou duas questões da lista, que é a atividade 7. Tá bom? Um abraço para todo mundo aí.